Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Então, vamos hoje dar continuidade à resolução, né, desta prova. Eu estou comentando, respondendo e comentando esta prova da CEPLAN Sergipe. Foi uma prova muito mega difícil, ultra difícil, tá, pessoal? E aí eu gravei já o vídeo um e ficou combinado que se houvesse um bom retorno lá de engajamento, de comentários, então eu iria gravar o vídeo 2. E aqui estou cumprindo a minha promessa, porque lá houve sim um bom retorno, as pessoas comentaram e tal, teve muitas visualizações. E nós vamos agora para a parte 2. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo, tá, pessoal? Com a parte um, tá certo? E é isso aí. Vamos lá então, de banca FGV, tá? Adoro essa banca. Ele diz, questão número um, com base no trecho, é correto afirmar que, na perspectiva do autor, a ansiedade é. Pessoal, como sempre, você dá uma pausa no vídeo e tenta responder e volta para ver o que que você conseguiu fazer. Gente, olha só, aqui eu tive que quebrar o slide em dois, tá bom? Por quê? Porque os enunciados da banca FGV, eles são enormes, tá? E aí, para ficar com uma boa visibilidade na sua tela, do celular, eu tive que fazer isso para poder ficar com uma fonte de tamanho grande, tá? Olha só, infelizmente, né? Diz aí o que é que você achou desse meu procedimento. Porque nos vídeos anteriores eu colocava uma tela só e o texto ficava aparecendo um blocão. E aqui eu dou um respiro de uma alternativa para outra, olha só. Bom, gente, eu vou colocar aqui o texto, tá aí, vou até sair do meio. E aqui as questões. Caso você queira, eu também posso disponibilizar o material em PDF no link aí embaixo, tá bom? Para você fazer o download. Gente, vamos então tentar responder isso aqui. Uma questão de compreensão de texto. Ele diz: a ansiedade, na perspectiva do autor, é o quê? A ansiedade para o autor. Gente, aqui está na superfície do texto. Olha só. Questão de compreensão textual, você deve fazer o quê? Você tem que mobilizar um monte de habilidades, né? Mas aqui não, pessoal. Essa prova foi difícil, mas esta aqui não está difícil, não. Esta questão especificamente. A prova em si está assim. Então, ele diz: você já deu a sua lida, não é? E aí agora a gente vai passar para o seguinte: olha esses trechos que estão aí destacados de amarelo, tá, gente? E então vamos ver aqui o que que ele diz na letra A. Ó, vamos primeiro ler esses textos de amarelo. Múltiplas pressões, ó. Ele diz também que hoje a ansiedade, está aqui, ó, a ansiedade é cultural. Ó, hoje é cultural, tá? Ele critica, ó, vê-la como sendo um sintoma psiquiátrico. Ele critica que não devemos patologizar e medicalizar a ansiedade. Para ele não é isso, o aspecto é psicológico. Vamos ver. Ele diz: vamos começar aqui pela letra E. Não, vamos começar pela letra A mesmo. Ele diz: um problema individual com causas neuroquímicas. Não, né, gente? Neuroquímicas não, ele abomina, ele diz que não é isso não, ó, genético não é biológico para ele, então está errado. Letra B, um fator químico? Não, ele já disse que não, que esses fatores são mais sociais. Olha só, a perspectiva é social. Múltiplas pressões, cultura cada vez mais competitiva. Se você performa bem na rede social, se você é instagramável, né? Nós, professores, passamos muito por isso aí, gente, que ele está mencionando. É bem pertinente, é bem palpitante esse texto, tá? Nós, professores, passamos demais por isso. Se você performa bem na rede social, se você é instagramável, e no final do dia você está com a sensação de derrota, então tudo psicológico para ele, tá, gente? Então, nada disso aqui que menciona química. Olha só, letra C, uma resposta coletiva ao modo de vida moderno que promove a secularização e responsabiliza o sujeito por todos os fracassos. Também não, né, gente? O que que é esse promove a secularização? O que que é secularização?
Tem a ver com século, é isso? É? O que que é? Vamos ver o que que é isso. Só, secularização seria mais ou menos assim, essa separação entre o sagrado e o profano, tá? As pessoas estão deixando de se voltar para a religiosidade e estão mais mundanos, tá? Estão mais largaram assim a palavra de Deus, digamos assim, estão aí, né? Com o pé na buraqueira, como se diz, tá? Então não, ele não faz isso. Ele não diz que a vida moderna, que a ansiedade, ela é causada pela secularização. Ele não fala isso no texto. Não tem esse viés. E aqui ele diz, letra D, um estado emocional cujo, tudo bem, aí pode ser, cujo tratamento consiste em controlar os sintomas mediante antidepressivos. Não, né, pessoal? Ele não fala da parte química, ele rejeita, ele diz que ele não fala nisso daí, tá? Vamos para a letra E, ver se ela se encaixa. Vai ter que ser a letra E porque só sobrou ela, né, gente? Então ele diz, um fenômeno psicológico que reflete o mal-estar gerado pelas exigências da cultura. Opa, ele menciona assim, olha só, tá aqui, cultural, hoje é cultural, tá? Cultura cada vez mais competitiva. Então ele diz, cultura contemporânea, aceleração do tempo, idealização constante da performance, fala isso também. Olha só, ó, se performa bem na rede social, tá bom? É isso aí. Gente, ó, se você está bem humorado o tempo inteiro ou não, né? Então é isso aí. Gente, então vamos para a questão de número 2. Se você está estudando para algum concurso e se deparou com uma questão que você não entendeu, coloca nos comentários que eu vou tentar responder diretamente nos comentários, eu vou fazer um vídeo para a sua questão, tá bom? Ou então pede também vídeo de outra banca que você está estudando para banca para FGV, mas também vai fazer outro concurso também, concomitante. Coloca aí que eu faço um vídeo também para a sua banca, tá? Vamos lá. Gente, questão número 2, vou colocar aqui os dois pedaços, né, que eu tive que dividir, porque enunciados desse tamanho, a letra ia ficar pequenininha na sua tela. Aí você pausa, lê, vem para cá, pausa e lê, tá bom? Ele diz: as opções abaixo mostram pequenos textos com o termo sublinhado, introduzido por um artigo definido, que se refere, que é só blá blá blá, pessoal, que se refere a um outro termo anterior, que é para cansar você. Esses enunciados enormes aí no itens A, B, C, D aí, tudo é para cansar o candidato. Infelizmente não podemos fazer nada. Ele diz a opção em que esse termo sublinhado exemplifica um hiperônimo. Então ele quer só saber assim, ele poderia ter sido mais reto, mais direto e dizer: identifique um caso de hiperônimo para saber se você sabe o que que é um hiperônimo. Hiperônimo, pessoal, nós temos, aqui são, como ele falou aí, mencionou na questão, são elementos de coesão textual, hiperônimo e hipônimo, do que se trata. Aqui é questão de semântica, tá, pessoal? Que aborda a semântica. Pessoal, aqui a gente poderia fazer o seguinte: se eu disser para você cachorro, gato, cavalo, porco, javali, leão, onça, tigre, rato, isso tudo está em que conjunto maior? Conjunto de animais ou animal. Tudo isso é animal. E cada animal específico mencionado seria o hipônimo. Hipo quer dizer menor e hiper maior. Então, se fôssemos representar isso graficamente, ficaria assim, olha só, uma bola menor, uma bola maior. Essa maior, onde cabe a menor, seria quem? Seria o nosso hiperônimo, tá? Então, olha só, hiperônimo. Não é Jerônimo, é hiperônimo. E essa de dentro seria o hipônimo, é o menorzinho, tá bom? E o hiperônimo é onde cabe o hipônimo. Então, se eu disser para você, camisa, que mais? Camiseta, calção, bermuda, calça, jaqueta, tudo isso estaria em vestimentas, né? O hiperônimo, né? Roupa, tá? Beleza. Então, ele quer saber onde é que rola esse. Cadê você? Onde é que está aqui o nosso hiperônimo? Pronto. Então, onde é que tem o hiperônimo aí? Vamos aqui para a letra. Vamos começar pela letra E, tá bom? Letra E.
Ele diz: a pousada da pequena cidade de Lavras recebe o hóspede em uma pequena sala de entrada. A saleta, opa, pessoal, esse sufixo eta, ele é diminutivo, ele tem um valor semântico diminutivo, tá certo? Então, pequena sala é uma saleta, ok? Portanto, aqui nós temos um processo de sinonímia e não de hiperonímia. Sinônimos. Vamos para a letra D. Na letra D ele diz: já imaginaram uma apólice de seguros que cobrisse os prejuízos provocados pelos incêndios florestais? Dada a frequência e a magnitude dessas catástrofes, o contrato não seria rentável para nenhuma das partes. Gente, ele diz apólice. Apólice e contrato são a mesma coisa. Então, aqui também nós temos um caso de sinonímia ou quase sinonímia. São sinônimos ou quase sinônimos. Ok? Vamos, então também não é esta aqui. Vamos riscar isso e vamos riscar isso. Vamos para a letra C. Minha irmã havia imaginado o namorado como um cavaleiro andante, um casa nova, produto de uma tradição literária. E aqui convém recordar que as tradições literárias, gente, aquele foi uma repetição, mera repetição, tá? Esse processo aqui, tá? Repetição até viciosa, né? Que ele repetiu ipsis literis, com as mesmas palavras aí. Então, também não é a letra C. Vamos então para a letra B. A Associação de Moradores da Prainha se reúne todos os meses para o debate de problemas do local. A associação, aqui pessoal, observe que ele ficou só com a associação. Neste caso, houve um processo de coesão por redução, tá? Então aqui nós temos o quê? Redução e não hiperonímia. E agora sobrou o quê? Letra A, tá? Por que que a letra A é hiperonímia? Vamos ler. Uma das joias que herdei de meu pai foi um relógio ômega de ouro, datado de 1870. A peça. Gente, observe que peça. Esse termo peça inclui sim relógio e joias. Então ele pode ser o quê? Joias e relógio. Então esse termo ele é mais abrangente, tá? A peça que é essa aqui, ó, relógio, o relógio, tá? Uma peça, gente, uma peça, por exemplo, pode ser um colar, pode ser um anel um colar de diamantes, pode ser uma pedra preciosa, tudo isso. E o relógio também está incluído, tá certo? Portanto, ele é o termo mais abrangente, ele é o hiperônimo. Vamos para mais uma? Vamos lá. Tá aí. Sobre a estruturação correta, não, estruturação ou significação do texto, assinale a correta. Novamente, eu tive que quebrar aqui o slide para poder ter a visibilidade grande aí na sua tela. Pessoal, olha aí os vídeos mais antigos meus e quando eu colocava o texto por inteiro aqui e me diz a sua opinião. O que é que você acha? Dessa maneira, fica melhor ou não fica legal? Ou fica bom assim? E compara com o vídeo quando estava com aquele bloco contínuo. Aqui não, deixei um respiro aqui entre uma alternativa e outra, tá? Eu acredito que fique melhor visualmente. Infelizmente, ele quebra aqui essa sequência num bloco, é um campo visual único, tá? Enfim, mas coloca aí para mim nos comentários que qualquer coisa no próximo vídeo eu já altero, porque quem tem que ficar satisfeito é você que está assistindo ao vídeo, não sou eu, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui o texto, pausa, leia o texto, volta para cá, leia, pausa aí, lê, volta para cá, ou melhor, avança, leia, volta para o texto. Então vamos lá. Sobre a estruturação ou significação. Gente, aqui na 3, vamos começar pela letra E. Ó, o fragmento textual entre parênteses destaca algo a ser valorizado na mensagem do texto.
Ele diz, letra E. O fragmento textual entre parênteses destaca algo a ser valorizado na mensagem do texto. Vamos para o fragmento textual entre parênteses. Vamos destacar de amarelo. Pessoal, nesse trecho destacado, em nenhum momento, observe aí, ele menciona alguma qualidade, algo elogiável. O contrário, ele faz uma crítica. Ele diz: você está com fome de novo depois de comer do maior banquete. Ele faz a criticar essa fome insaciável dos chineses, tá? Então, ele diz, ó, é uma prova de que é feita para os sentidos e não para os instintos. Então, ele come para saciar instinto, ou melhor, os sentidos, e não para uma questão de estar com fome, tá bom? Portanto, a letra E não é. Vamos tirar a letra E. Vamos analisar mais uma. Ele diz, ao afirmar que a cozinha suíça é a indefinível combinação de tudo isso, o autor valoriza o poder de síntese dos suíços e a qualidade de sua comida. Vamos lá ver se é isso mesmo, na letra D. Para isso, vamos localizar no texto a palavra, o adjetivo indefinível. Vamos localizar aqui. Está aqui destacado de verde. Ele diz, vamos voltar aqui ao enunciado. Ele diz: ao afirmar que a cozinha suíça é a indefinível combinação de tudo isto, o autor valoriza o poder de síntese. Gente, se você diz que algo é indefinível, então como é que você tem o poder de síntese, se você sequer consegue definir, tá bom? Olha só, observe que cada uma das cozinhas anteriores, ele vai dando uma característica. Ó, francesa, ele diz, a italiana, ele diz também, ó, pretexto para resumir a família, a alemã, preocupação contra os rigores do inverno. Aí a Suíça é indefinível. Então ele não está valorizando aí o poder de síntese. Pelo contrário, ele faz uma crítica. Então a letra D também não é, tá certo? Aqui na letra C, ele diz: o texto se encerra pela comida chinesa, por ser ela vista como de mais valor pelo enunciador. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos procurar aqui um trechinho em que ele fala da comida chinesa. Ele faz uma crítica à cozinha chinesa. Onde é que está isso aí, ó? Cozinha chinesa, ele fala em cozinha chinesa aqui, tá? E depois ele fala aqui comida chinesa. Então, pessoal, ele diz a notória falta de substância da comida chinesa. Vamos destacar de alguma cor aqui. Vamos destacar de azul. Ele diz a notória falta de substância da comida chinesa. Então, isso é elogio, isso é o que quer, isso é uma crítica, tá certo? O texto se encerra por ela ser vista como de mais valor. Pelo contrário, de menor valor, porque há uma notória falta de substância. Também não é. Então, observe que questões da FGV de compreensão textual, pelo menos, não são tão difíceis assim de você enfrentar, pessoal. Basta dar uma lida com calma que dá para, diferentemente de outras, né? A FCC, por exemplo, eu já acho um pouco mais complicado. Você tem que saber ler bem nas entrelinhas e fazer aqueles revolteios ali, todos os reveses lá do texto para você conseguir saber exatamente o que, que ele quer, porque elas são muito parecidas as alternativas. Vamos lá então aqui, item C, B. A preocupação central do texto é comparar historicamente quatro tipos de culinária. Olha só, ele diz comparar quatro tipos. Vamos contar? Ele diz aqui. Ó, cozinha da França, uma. Aí, cozinha italiana, duas. Cozinha alemã, três. Cozinha chinesa, na Suíça, quatro. Cozinha chinesa, cinco. Portanto, pessoal, perceba que não são quatro, são cinco.
Então também está incorreto. E sobrou letra A, que será com certeza o nosso gabarito. E por que é a letra A? Iniciando o fragmento com o conectivo pois, mostra-se que esse trecho é uma continuação de um texto maior. Olha só, pessoal, esse pois, ele é para fazer retomada e dar progressão ao texto. Então, meus amigos, minhas amigas, quem começa assim é aluno de quinta série. No colégio, a garotada começa muito assim, não é? Eu acho que você também passou por isso, coloca pois, não é? É o que, segundo o autor, por que que o Brasil é um país assim, 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 com dificuldades, tal, tal, tal. Aí ele começa, pois as pessoas, ele começa pelo pois, né, na escola. Então esse pois é de retomada. Então sim, está correto isso aqui. Ele diz, iniciando com pois, já a gente percebe que esse aqui faz parte de um texto maior, tá? É um trecho de uma continuação de um texto maior porque ninguém vai começar com pois, tá bom? Então essa estava mais fácil, né, gente? Isso aqui você iria ficar na dúvida logo se de cara, poxa, está muito fácil. Aí você teria que fazer esse exame minucioso das demais, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá. Leia o texto abaixo do escritor Marcel Proust. Tá aí, vou ficar aqui, vou sair da frente aqui para você ler, tá? E depois pausa e leia, e agora a gente vai ver as questões. Sobre a estruturação e ou significação do texto, assinale a correta. Leia, leia, leia. Vamos começar pela letra E. A competência do médico e a bondade de Deus se situam no mesmo plano de atuação. Analisemos. Vamos ao texto. Vamos lá. A competência do médico e a bondade de Deus se situam no mesmo plano de atuação. Olha o que ele já começa dizendo aqui. Os fatos não penetram no mundo em que vivem as nossas crenças. Aí podem afligir-lhes os mais constantes desmentidos sem enfraquecê-las. E uma avalanche de desgraça ou de doenças que se sucedam ininterruptamente numa família não o fará duvidar da bondade do seu Deus ou da competência do seu médico. Então ele diz, os fatos não penetram no mundo em que vivem as nossas crenças. Gente, observe que bem aqui ele já separou, tá? O plano da crença e o plano da ciência, dos fatos. Então já não é a letra E. Vamos eliminar, portanto, beleza. Ele diz: as descrenças ou as desgraças que ocorrem numa família colaboram para o fortalecimento da fé. Vamos analisar isso. E só observe isso daqui. Ó. Vou destacar também um trechinho aqui. Peraí, vou escolher uma. Olha só, ele diz que mesmo uma avalanche de desgraças ou doenças que acontecem numa família não vão fazer com que ela duvide da bondade de Deus ou da competência do médico. Portanto, isso aqui está. Houve uma extrapolação aqui na letra D. Ele diz que as desgraças colaboram para. As desgraças que ocorrem numa família colaboram para o fortalecimento da fé. Aqui, pessoal, é uma extrapolação. Vamos colocar esse nome para a gente ficar de olho, tá? Nisso daqui é extrapolação. Aqui ele fez aqui uma interpretação já além do texto, do que diz o texto, tá bom? Então aqui, olha só, ele diz, uma avalanche de desgraças ou de doenças, o certo seria ele dizer o quê? Seria dizer que nem mesmo essas avalanches de desgraças ou de doenças conseguem abalar essa fé, digamos assim, na competência, na bondade de Deus e na competência do médico. Isso sim. E não dizer que isso aqui faz com que, olha como ele diz aqui na letra D, faz com que se fortaleça a fé no médico e em Deus. Não, não é.
tá bom? Então, também não é o nosso gabarito. Vamos para a letra C. A realidade dos fatos colabora para o enfraquecimento temporário das crenças, segundo o texto. A realidade dos fatos colabora para o enfraquecimento temporário das crenças. Acabamos de ver que não, né, pessoal? Olha só aqui, ó. Não o fará duvidar da bondade do Deus e da competência do médico. Então, aqui ele não está dizendo que as desgraças vão minar, vão enfraquecer a fé das famílias em Deus e na competência da medicina. Beleza, então também a letra C está fora, está descartada, tá bom? Vamos adiante. Letra B. Os fatos e as crenças vivem em mundos separados. Olha só, separados. Apesar de os primeiros serem parcialmente responsáveis pela criação das segundas. Gente, olha só o que ele está dizendo aqui. Os fatos não penetram no mundo em que vivem as nossas crenças. Não os fizeram nascer, não as destroem. Então, gente, os fatos, eles não são responsáveis pela existência das crenças, tá bom? Não. Olha só, vamos voltar aqui. Ele diz: os fatos e as crenças vivem em mundos separados. Apesar de até aqui está certo, até aqui correto. Mas quando ele diz, apesar de os primeiros, ou seja, os fatos, serem responsáveis pela criação das crenças, onde é que ele fala isso aqui? Não os fizeram nascer, portanto está contradizendo. Tá bom? E aí, pessoal? Sobrou a letra A, que será o nosso gabarito. Tá bom? Aqui, pessoal, nós temos um caso de retomada de, né, coesão textual por anáfora. Anáfora, tá? Ele diz os pronomes lhes e las, infligir-lhes e enfraquecê-las, se referem ao mesmo antecedente. Nós temos um caso de anáfora. Anáfora, acho bonito esse nome, anáfora. Vou até escrever aqui anáfora. E o oposto, quando se refere a algo que ainda será mencionado, chama-se catáfora. Quero apenas isto, dois pontos. Ser feliz. Esse isto se refere a algo que ainda será mencionado. Portanto, pessoal, está certinho, pois ele diz: os fatos não penetram no mundo em que vivem as nossas crenças, não os fizeram nascer, ou melhor, não as fizeram nascer, não as destroem. Podem afligir-lhes, ou seja, podem afligir as crenças. Os mais constantes desmentidos podem afligir as crenças sem enfraquecer as crenças. Pronto, questão tranquila, respondidíssima. Pessoal, então é isso daí. Se você houver também comentários aqui e tal, pedirem mais vídeos, eu vou fazer mais vídeos. A gente vai apostar no que está dando retorno, tá bom? Então, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Já se inscreve, compartilha. E um abraço e até nosso próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.